Fala pessoal, tudo bem? Professor Gerson Leite por aqui. Agradeço muito o convite do Sesc Birigui para vir falar com vocês sobre triatlon, que é a modalidade que eu trabalho há muitos anos, a modalidade que eu sou apaixonado, pratiquei muito, né? Hoje não compito mais, mas treino natação, ciclismo, corrida periodicamente e tenho trabalhado com muitos atletas há vários anos e estudado muito triatlon, né? Já produzi muita pesquisa científica sobre triatlon, então meu pós-doutorado foi com triatletas e também trabalho até hoje com triatletas, tá? Não só de triatletas da equipe olímpica do Brasil, triatletas da seleção brasileira olímpicas, mas também triatletas da seleção brasileira paralímpica. Então tem essa vivência no esporte olímpico e esporte paralímpico, e se tudo der certo vamos juntos lá para Tóquio participar de mais uma Olimpíada e mais uma Paralimpíada, tá legal? Espero que vocês gostem desse conteúdo sobre triatlon de hoje, que é a nossa primeira conversa. Teremos ainda mais 2 conversas sobre isso. E hoje eu vim falar um pouco, desmistificar essa questão do triatlon, né? Porque muita gente acha que o triatlon é uma coisa impossível, só super atletas realizam, e a gente tem que entender um pouco mais sobre o triatlon para perceber que existem diferentes distâncias no triatlon, diferentes solicitações, e que na maior parte dos triatlons que existem no mundo todo, pessoas comuns como eu, como você que está assistindo esse vídeo agora, conseguem participar de modalidades como o triatlon, por exemplo, né? O primeiro ponto nosso é entender de onde vem triatlon, por que triatlon, de onde surgiu essa modalidade maluca, né, que as pessoas nadam, pedalam e correm e assim por diante, e como é que ele se difundiu no mundo. O primeiro ponto nosso é que o triatlon se difundiu, ele passa a ser conhecido no mundo todo quando em São Diego, na Califórnia, né, lá nos Estados Unidos, em 1974, os caras criam um desafio sobre triatlon. E nesse desafio, os caras tinham que nadar 500 metros, pedalar 12 quilômetros e correr 5 quilômetros. Era um time de atletismo, o pessoal estava lá nas férias deles, então o treinador falou assim, vamos fazer algumas coisas diferentes aqui, então eu vou propor para vocês participarem de uma prova tripla, né? Que vocês vão nadar, vão pedalar, vão correr, para que os atletas fizessem outras atividades, não só aquelas atividades maçantes, que era treinar corriqueiramente, atletismo, corrida e assim por diante. Então daí teve o primeiro triatlon conhecido no mundo, né? Tem relatos mais antigos, mas esse foi o primeiro documentado. Já em 1978, um pouquinho depois, 4 anos depois, um grupo de amigos, né, que eram marinheiros lá do exército americano, que moravam, né, e trabalhavam no Havaí, os caras criaram um desafio entre eles, porque tinha toda aquela coisa, bom, quem que é o marinheiro, quem que é o cara do exército, quem que é o mais resistente de todos. E lá no Havaí tinham 3 provas muito difíceis de ser realizadas. Uma travessia de 3,8 km de natação, um pedal ao redor da ilha, que dava 180 km, uma das ilhas lá do Havaí, e a maratona, né, que era uma corrida super conhecida, né, lá de Honolulu, 42,2 km. Então, numa conversa lá dos marinheiros, os caras, um desafia o outro, né? Vamos ver quem que é o mais resistente aqui, vão ter que fazer essas 3 grandes provas lá da ilha, das ilhas aqui do Havaí, e quem chegar primeiro vai ser o cara mais resistente do exército, da marinha, ou assim seja, né? Então os caras testaram, combinaram isso em 1977, e em fevereiro de 1978 colocaram isso em prática. 12 pessoas, 12 malucos participaram disso, né? E quem venceu foi um taxista, não foi nenhum cara do exército, né? Mas foi muito engraçado porque foi um desafio, cada um foi fazendo do seu jeito, teve cara que parou para almoçar, teve cara que parou para ver a família, né? Cada um fez do seu jeito. O primeiro cara que venceu com mais ou menos 11 horas de prova, só para vocês terem uma ideia, 11 horas seguidas, né? Nadando, pedalando e correndo. Hoje em dia, os campeões mundiais do Ironman do Havaí, por exemplo, já chegaram a fazer essa prova com abaixo de 8 horas. Para vocês verem a evolução do esporte que temos aí nesses anos de prática. Então, olha que interessante, esse triatlon aí chamado Ironman, né, que foi
Homem de Ferro lá no Havaí, que acabou difundindo o triatlo no mundo todo, especialmente em 78 teve o primeiro, já em 79 teve outras versões. Em 1982, muitas mídias americanas, mídia do mundo todo, queriam entender esse esporte novo, esse esporte maluco, e mandaram vários repórteres, jornalistas, né, fotógrafos lá para o Havaí para conhecer essa modalidade maluca. Foi quando uma mulher, a tal Julie Moss, ela estava liderando a prova de ponta a ponta, e nos metros finais da corrida ela cai no chão, muito fadigada, muito cansada, e começa a se arrastar para tentar chegar na prova. E aí uma outra competidora passou ela, ninguém lembra o nome dessa competidora, infelizmente, né? Mas a Julie Moss ficou ali eternizada por conta da sua foto se arrastando, a filmagem dela se arrastando, e isso foi publicado no mundo todo. Olha só que modalidade extenuante, fadigante, desafiante, e a partir daí muitas pessoas passaram a se desafiar nesse triatlo, nesse Ironman e assim por diante. Há relatos, por exemplo, que o triatlo chegou no Brasil também em 1982, numa brincadeira no Aterro do Flamengo, e a primeira prova oficial também foi no Rio de Janeiro, em 1983, né, vencida pelo triatleta Roger de Moraes, que hoje é um pesquisador lá da Fiocruz, né, que está fazendo as vacinas para a gente. E Roger de Moraes é um grande triatleta que acabou vencendo algumas provas no Brasil também nessa mesma época. Tá? Uma coisa muito importante é que o triatlo começou a se difundir no mundo todo, e já em 1984 começou a se pensar o ideal olímpico. Vamos levar essa modalidade para a Olimpíada. Então pegou-se as principais provas olímpicas daquele momento, na natação, ciclismo e corrida, que eram 1.500 metros na natação, o 40 km contra-relógio, né, prova individual no ciclismo, que era a maior prova individual no ciclismo, e os 10 mil metros na pista de atletismo, que era a prova mais longa, tirando a maratona. Então os caras acabaram acertando essa prova como 1.500 metros de natação, 40 km de ciclismo e 10 de corrida, para que fosse a tal prova olímpica do triatlo. Mas mesmo com muita vontade naquele momento, o triatlo não foi incluído nos próximos Jogos Olímpicos, e com muito custo aí ele só foi incluído nos Jogos Olímpicos de Sydney, lá da Austrália, em 2000. Foi a primeira vez que tivemos o triatlo nos Jogos Olímpicos, foi em Sydney em 2000, né? E de lá para cá, ou seja, tivemos Sydney 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016. Tivemos 5 provas de triatlo. Então foi Sydney, Atenas, Pequim, Londres e Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, última prova. E esse ano teremos, se tudo der certo, teremos a prova em Tóquio. Da seleção brasileira teremos 2 mulheres, a Luísa Batista, que é uma atleta que eu trabalho como fisiologista dela, e a Vitória Lopes, que é uma atleta também, que está classificada para os Jogos Olímpicos. E no masculino temos apenas, infelizmente, o Manuel Messias. Cada país pode ter até 3 atletas classificados, mas isso depende de um ranking de várias provas internacionais que esses atletas participam nos últimos 2, 3 anos, que eles vão ganhando pontuação até chegar na pontuação específica para serem classificados para os Jogos Olímpicos. Esse ano teremos uma novidade nos Jogos Olímpicos, que é o tal do Team Relay, onde temos uma prova mista de triatlo. Então teremos 2 homens e 2 mulheres, uma prova mista. Já eu falo a distância desse Team Relay, mas isso pode ajudar a levar mais um triatleta brasileiro lá para Tóquio para participar desse time, que com certeza tem que ter 2 mulheres e 2 homens. As 2 mulheres a gente já sabe quem é, um dos homens a gente já sabe que é o Manuel Messias, e em breve a gente vai saber quem é o segundo homem do Brasil que vai para os Jogos Olímpicos participar desse Team Relay, né? Aqui no Brasil, quem organiza o triatlo no Brasil é a Confederação Brasileira de Triatlo, a tal da CBTRI, né? Ela foi criada em 1991 lá em Brasília para organizar todo o esporte no país. Hoje quase todos os estados do Brasil têm uma federação estadual, né? Aqui no estado de São Paulo temos a Federação Estadual de Triatlo, a Triathlon São Paulo, né? Presidida pelo nosso amigo Richard. E no estado de São Paulo, por exemplo, quem organiza ou homologa as provas do estado de São Paulo, vê se está tudo certo nas provas, é a Triathlon São Paulo. E aí, quando a gente tem campeonatos brasileiros, é a CBTRI que faz isso, né?
No mundo todo, quem organiza as provas olímpicas é a tal da ITU, Organização Internacional de Triatlon, e também temos outras empresas que organizam provas no mundo todo. Uma delas muito famosa, chamada de Ironman, que organiza as provas de Ironman e meio Ironman no mundo todo, né? Aqui no Brasil tínhamos algumas provas marcadas no primeiro semestre e elas foram passadas para o segundo semestre por conta da pandemia, tá? Vamos falar agora de acessibilidade no triatlon. O triatlon já é um esporte paralímpico também, estreou nos Jogos do Rio. Eu participei lá das provas que testaram os percursos lá nos Jogos Olímpicos do Rio, e depois fui lá assistir a prova de triatlon olímpica e a prova de triatlon paralímpica. Eu trabalhava com os atletas que estavam por lá. Mas o triatlon não é só acessível porque ele tem um esporte paralímpico, né? No paratriatlon, os atletas nadam 750 metros, pedalam 20 km e correm 5 km. E tem classificações específicas de acordo se o atleta é cadeirante, se o atleta tem amputações ou tem limitações físicas, né? Então tem classes diferentes que geram classificações para o esporte triatlon ou paratriatlon, como a gente conhece, tá, ok? Nos Jogos de Tóquio teremos triatlon olímpico e triatlon paralímpico também, com certeza, aqui, tá legal? Distâncias no triatlon. Se você pensa assim, pô, você está falando agora de Ironman, né? Os caras vão ficar 8 horas, 11 horas correndo, se exercitando. Pô, então eu nunca vou conseguir fazer? Claro que você vai fazer. Porque existem a distância do Mix Relay, que é 300 metros de natação, 8 km de ciclismo e 2 km de corrida, ela tem sido utilizada em algumas competições como o Super Sprint, né? Que é uma prova que visa a acessibilidade do triatlon, né? Deixar um triatlon mais acessível para quem está começando, como você, como eu. Se voltar às competições, eu vou participar dessas provas mais curtas e que nos ajudam a participar de forma mais tranquila, né? Então esse Super Sprint é a menor prova no triatlon que você pode participar hoje. A segunda prova menor no triatlon é chamada de Short ou Sprint, onde as pessoas nadam 750 metros, pedalam 20 km e correm 5 km, tá? Por exemplo, uma pessoa que está começando termina essa prova por volta de 1h30, né? O pessoal que ganha essa prova termina essa prova por volta de 1 hora. Então existe uma diferença grande entre quem ganha a prova e quem está começando, mas quem está começando precisa realmente nadar ali mais ou menos uns 20 minutos seguidos, depois pedalar uns 40, 45 minutos e depois correr por volta ali de uns 30 minutos, que vai dar por volta dessa 1h30, 1h40 mais ou menos, tá? Depois disso temos o triatlo olímpico, né, quando as pessoas nadam 1.500 metros, pedalam 40 km e correm 10 km. E temos o triatlon longo, né, que seria aí 3 km de natação, 80 km de ciclismo e 20 km de corrida. O meio Ironman, 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21 km de corrida. E o Ironman, por exemplo, 3 km e 800 de natação, 180 km de ciclismo, e 42 km de corrida, tá legal? Temos outros tipos de prova? Temos aquatlon e duatlon e aquabike. O que é isso? O aquatlon é quando você nada e corre. E aí temos o aquatlon, onde você só nada e depois corre. E temos o aquatlon que tem 3 modalidades, né? Que é a natação, corrida, natação, ou corrida, natação e corrida, né? Dependendo de onde você está trabalhando. O duatlon, né? Normalmente você corre, pedala e depois corre. Esse é o duatlon, muito conhecido, muito praticado no Brasil inteiro. Para quem não sabe nadar, o duatlon é a principal entrada no triatlon, porque a pessoa pedala e corre. E temos o aquabike, que é uma competição mais nova, onde as pessoas só nadam e pedalam. Por exemplo, quem não está conseguindo correr por algum tipo de lesão, mas consegue nadar e pedalar, por exemplo, ok? Então espero que você olhe com muito carinho, especialmente para essas entradas no triatlon, como o aquatlon e o duatlon, e possa praticar nessas distâncias mais curtas que eu comentei aqui com você hoje. Combinado? Nos próximos vídeos vamos falar um pouco mais sobre isso e vamos explicar um pouco mais as modalidades, o que a gente deve fazer em cada uma delas. Combinado? Então, um abração,
Bom estar com vocês, obrigado Sesc Birigui e se atente aí nos próximos vídeos. Valeu!